Sindicato dos Servidores, o SINSP, né? O Sindicato dos Servidores de Administração da Janiaire, né? A Janiaire Souto publicou um vídeo aí na rede social dela, um vídeo grave, com denúncias fortíssimas aí contra o governo do estado e que tem total senso aí de realidade em relação ao que está acontecendo, tá? O que é que a Janiaire chama a atenção, Luciano? Ela diz aí que o governo do estado está se apropriando indevidamente de recursos de servidores, e que já beira 600 milhões de reais, né, a conta dessa dívida, é um número que ela traz. O governo do estado não confirma esse número até hoje. Cadu Xavier não fala em um número. Não dá o número, não diz o número em nenhum momento de quanto o governo deve aí às instituições financeiras. E que os órgãos de controle, que aí ela até cita nominalmente o Ministério Público e a Assembleia Legislativa, deveriam estar com a lupa enorme em cima disso, né? E, inclusive, a Assembleia Legislativa, que já trata, já abordou algumas vezes, até o deputado Gustavo Carvalho, sobre a possibilidade de abrir uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito para investigar esse caso, mas até hoje o Ministério Público, a gente tem poucas notícias de atuação do Ministério Público em cima de um caso que é absurdo, né? É uma apropriação indevida de recursos. O governo já produz a folha de pagamento dos servidores, né? Já prevendo não pagar a conta dos consignados, né? A questão está aí. Em anos passados, o atraso de consignado, em gestões passadas, o atraso de consignados era fruto de dificuldades financeiras que aconteciam. Agora não, agora parece que já faz parte do planejamento, não pagar os consignados e manter isso em atraso por tanto tempo, né? E aí a Janiaire traz informações graves, né? Como eu disse, além dessa questão do valor, da cobrança em cima dos órgãos de fiscalização, ela afirma lá e na postagem tem dezenas de comentários já, Luciano, de servidores confirmando que estão sendo negativados sim, que estão tendo descontos dobrados no seu contra-cheque, porque não estão pagando, estão tirando de novo o dinheiro do contra-cheque dele. Não se sabe a explicação do governo em relação a isso, por exemplo, até agora. E a bola de neve vai rolando e vai só aumentando em relação a tudo isso. Isso de um governo que está menos de 30 dias agora de deixar o cargo, de deixar a função, né? Inclusive com o risco de ter dupla vacância, o que confirmará o início de um governo do zero. Um novo governo do zero aí a partir do comecinho de abril. É escandaloso, né? E é escandaloso, como a própria Janiaire Souto chama atenção no vídeo lá do Sindicato dos Servidores, é escandaloso que os órgãos de controle não tenham colocado uma lupa enorme em cima disso, né? A Assembleia já teve discurso, já teve debate, já teve secretário sendo convocado lá, mas não passou disso ainda. Sinceramente, já passou da hora sim de se começar a pensar na possibilidade real de colocar uma CPI para andar na Assembleia em relação ao uso dos consignados, que não seja para pagar os servidores, para pagar a dívida dos servidores. E o segundo, principalmente, eu acho muito maior essa questão envolvendo o Ministério Público, né? Porque cabe ao órgão técnico, né? A Assembleia é um órgão político, mas o Ministério Público é um órgão técnico, ficar em cima de irregularidades técnicas como essa. E até agora a gente não tem notícia do que está sendo feito para cobrar, pelo menos, o pagamento do dinheiro que é do servidor, né? O dinheiro é do servidor, foi descontado para pagar uma dívida do servidor, e não foi feito até agora, uma dívida que só vai se avolumando. Danilo, como você disse, o secretário Cadu de Lula, ele evita de todas as maneiras falar em números. Por quê? Porque os números são tão surpreendentes, tão irritantes quanto o ato, né? Esses 600 milhões de reais era um número que eu particularmente vinha tentando esse número há alguns dias. Algumas fontes me falaram em quase 700, outras já me falaram em 800, agora surge esse número de 600 do sindicato. E eu também tenho informação, Danilo, que no caso dos fornecedores, tá certo? E aí eu não vou nem colocar aqui dívidas muito longas, eu estou falando de dívidas com fornecedores que variam de atrasos de 3 a 5 meses, Danilo, tá certo? Só nessas dívidas com fornecedores eu tenho informação que o governo já acumula perto de R$1 bilhão. Então, Danilo, se a gente juntar R$1 bilhão com fornecedores, mais 600 milhões de consignados, o governo está tendo nas mãos R$1 bilhão e 600 milhões, ou o equivalente a quase 2 folhas de pessoal, Danilo. Está em torno de 800 milhões a folha hoje. 2 folhas de pessoal que o governo está tendo na mão dinheiro dos outros, dinheiro que não é dele, é dinheiro das empresas, como a do SAMU, né, a JMT, que foram os telefonistas, viu? Do SAMU que pararam na semana passada durante algumas horas por falta de pagamento. Então é dinheiro das empresas que fornecem ao governo e dinheiro do servidor. O governo está tendo R$1 bilhão e 600 milhões para fazer jogo aí e continuar mantendo o único discurso que ele ainda consegue manter,
que é o salário em dia, mesmo com alguns atrasos no pagamento, por exemplo, de pensionistas e aposentados, de 3, 4 dias, mas o governo está mantendo esse discurso à custa das empresas e dos funcionários, Danilo. Isso é um absurdo, isso é pedalada fiscal, isso é apropriação indébita, e o sindicato está certíssimo de cobrar que o Ministério Público, que a própria Justiça, que o TJ se mexam e a Assembleia para ir para cima do governo com relação a isso, Danilo. De fato, é um escândalo em todos os sentidos que você olhar para esse caso, você se escandaliza, né? Você traz a informação aí, Luciano, de que o SAMU parou, gente. O SAMU parou. Eu não tenho notícia de quando o SAMU parou outra vez, né? Desde que ele foi criado lá, 20 anos atrás. Porque os telefonistas estavam sem receber. Né? O pagamento... Qualquer empresa terceirizada não recebe Não recebe o pagamento. No caso dos consignados, a Janiele também traz a informação na postagem que já está sem pagar, o dinheiro está sendo descontado sem repassar, porque ninguém sabe desde quando está sem pagar, né? Tem esse detalhe. Está sendo descontado sem repassar as instituições financeiras desde julho de 2025. O governo desconta e não repassa. Gente, são 8 meses. É muito tempo. Vai fazer daqui a pouco faz aniversário de 1 ano, né? Praticamente 8 meses, gente. Isso é um absurdo. Atenção, Cadu! Vamos pagar as contas, Cadu, do governo, pelo menos antes de sair para candidato, senão que discurso você vai ter, meu amigo, na rua? Vamos falar com o Danilo. Sindicato cobra ação de Ministério Público e Assembleia por dívida de quase 600 milhões de reais nos consignados. Danilo, isso é apropriação indébita, é crime. Era para se discutir, inclusive, impeachment da governadora que daqui a menos de 30 dias deve deixar o cargo. Crime, né? E é dessa forma que é tratada a denúncia pela Janiele Souto, né? A presidente do SINSP, que quem foi que publicou essa denúncia, está nas redes sociais, o vídeo dela explicando o que está acontecendo. Ela acusa, de fato, de uma apropriação indébita que é crime, deveria estar sendo tratado dessa forma, e já se repete há tantos anos aqui no Estado, e vai os órgãos de controle mantendo essa aparente normalidade que não existe. Isso não é normal, não pode ser considerado normal. Um governo que já se programa para todos os meses descontar o consignado e não repassar para as instituições financeiras. É isso que está acontecendo aqui no Rio Grande do Norte. Segundo o Janiari, já vai para mais de 600 milhões de reais, né, que foram descontados e não foram repassados para os bancos, né, para as instituições financeiras. Um atraso que já vem desde julho de 2025 também, segundo a denúncia do sindicato. Isso tudo segundo a denúncia porque o governo não confirma nada, tá? O governo não fala desde quando, não fala o tamanho da dívida. É sempre, quando é questionado, o secretário Cadu Xavier, que prometeu colocar em dia em dezembro, e a gente já está em março, a última promessa dele foi colocar em dia em dezembro, não foi cumprida. Ele dizia sempre que não é esse valor todo, né? Ele sempre responde dessa forma, não é esse valor todo, é bem menos que isso, mas não diz o valor exato. Diz que não tem na hora o valor e fica por isso mesmo, né? O governo não confirma o tamanho do rombo que está deixando em relação aos consignados. E eu sempre destaco, né, que o governo está acabando. Segundo a governadora Fátima Bezerra, ela renuncia agora no comecinho de abril, estamos aí a menos de um mês da renúncia da governadora. E essa dívida vai ficar para uma nova gestão, porque o vice também vai renunciar, então vai ser eleito um novo governo a partir de abril, né? O que juridicamente pode até configurar como um crime ainda mais grave, né? Está se deixando uma dívida enorme para um novo governo que vai se iniciar no mês de abril aqui no Rio Grande do Norte. Enfim, a cobrança da Janiara é que os órgãos de controle, Ministério Público e Assembleia, são os que ela cita na gravação, que se posicionem, né? Que façam seu trabalho. A Assembleia tem dito, por meio do deputado Gustavo Carvalho, tem defendido aí publicamente a abertura de uma CPI, que até agora não avançou. Não se sabe quantos deputados estão a favor de abrir a CPI ou não. Lá na casa, né? Que a casa que já tentou ouvir o secretário, já teve audiência pública, já teve tudo lá dentro, até agora não surtiu efeito. E principalmente, né? Onde está o Ministério Público que está vendo esses atrasos todos, né? De consignados, e até agora não se tem notícia, pelo menos, de que alguma investigação, algum processo, alguma reunião foi marcada para ver o que está acontecendo em relação a isso aqui no Rio Grande do Norte. Enfim, segue a dívida do Estado com as instituições, como a Janiari disse, passando já de 600 milhões de reais. É isso. Danilo, obrigado. Até amanhã, meu amigo, se Deus quiser. Valeu, bom dia a todos. Até amanhã, se Deus quiser.